de mais nada, um feliz ano novo, seja um ano de saúde, paz, alegria, harmonia, prosperidade, para todos nós, tá? Nunca foi fácil, não é fácil, não vai ser fácil, mas nós estamos aqui por alguma razão, e essa razão é que nos move, né? E assim a gente vai seguir em frente, tá? Então, todos sejam bem-vindos, iniciando o ano, iniciando os trabalhos na casa, pedindo, como de praxe, para que todos desliguem os celulares nesse momento, tá? Para a gente começar o ano bem, entrando com a energia positiva aqui da casa, e que com certeza vai ser uma energia positiva para todos nós durante esse ano inteiro. Lembrando também a todos que a casa está voltando, mas o trabalho da terça-feira somente no dia 4, né? É de estudo, certo? Né? Dia 4 de fevereiro, que volta ao trabalho com as rezadeiras da Dona Joana, tá? Então, amanhã não tem, só dia 4, tá? Isso aí, tá? Como diria Messê Limar, o couro come e vamos em frente, tá? Nesse momento agora, o Zé Clélia, para fazer a leitura do preparo. Boa noite, gente. O livro é Reflexões, um livro psicografado pela Márcia, aqui da casa, né? E sempre tem uma mensagem para todos nós. A mensagem de hoje está na página 15 e tem o título Amores. A vida, o que é a vida senão um momento fugaz, numa dimensão ainda cheia de dores e amores incompreendidos? Amores fugazes, amores amargos, mas amores. Um dia, quando a humanidade perceber, compreenderá que só um amor importa, o incondicional e sem preconceito, sem meias verdades, amor por inteiro. Sem medos e receios de serem usados seus sentimentos, pois antes de tudo virá o respeito ao sentimento alheio. Aí sim, poderemos mergulhar de cabeça, sem medo de sermos felizes, pois a felicidade estará em nossas mãos e só a nós caberá a responsabilidade por nossa infelicidade. Sem termos a quem culpar, a não ser a nós mesmos, aprenderemos que antes de tudo virá nosso auto-amor. Como podemos dar ao outro o que não possuímos? Como dar de beber se nosso cálice estiver vazio? Portanto, antes de tudo, encha seu coração com amor por você, sem pressa, gota a gota, pois tem toda a eternidade para aprender. Que assim seja. Nesse momento agora, elevemos o nosso pensamento ao alto para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Mestre, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos nessa abertura de trabalhos do ano que está seguindo em frente. Agradecemos a presença dos nossos mentores, nossos protetores, e que toda essa egrégora de luz possa aqui presente nos trazer as mensagens, os ensinamentos, a explicação e a orientação à nossa jornada na vida terrena. Gratidão, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bom, com muita alegria, abrimos trabalhos, recebemos o Júlio, nosso irmão Júlio Sá, com o tema O Humano que Habita em Nós. Boa noite, Julinho. Boa noite. Bom, para esse estudo de hoje, a gente trabalhou, pesquisou e desenvolveu um estudo de um livro do Gerry Almeida. Esse livro foi lançado agora em setembro de 2024, um livro de estudos muito interessante que eu sugiro a quem quer clarear suas ideias sobre o Espiritismo, num livro atual que traz o olhar do Espiritismo para o mundo atual. O livro se chama Sociedade da Esperança, Diálogos Espíritas com o Mundo Atual. É da editora Comênios, é um excelente livro. E, como sempre, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de Herculano Pires, que também é importante, que a gente sabe escolher o tradutor também. Bom, essa mudança de calendário que tem no final do ano mexe muito com as pessoas, né? Assim, para uns é uma noite que passa, no outro dia é tudo igual, né? Outros não, outros já fazem uma lista de objetivos para o ano, que é igual quando a gente assina contrato antes de reencarnar, a gente faz um contrato desse tamanho que não vai dar conta, entendeu? Aí a gente passa
uma encarnação inteira tentando dar conta e não dá. E as promessas de ano novo também, né? A gente carrega demais, a gente se sobrecarrega demais, né? E tem aqueles que fazem os rituais em busca de milagre, né? Dá 3 pulinhos, come lentilha, caroço de... É um monte de história. Minha mãe me dá uma folhinha de ouro todo ano, que é para botar na carteira. E eu boto, o mal não vai fazer, né? Tem dado certo. Agora, nós espíritas, que não acreditamos em nada disso, na verdade, ninguém acredita nisso troço aqui, né? Espírita não, né? Então nós temos como tarefa para um novo tempo, uma sugestão, né? Que a gente recebe através do livro do G.R. Almeida, que é descobrir o humano completo que habita nós. Nós temos um humano completo. Quando a gente assume os nossos compromissos no mundo espiritual, com a ajuda dos nossos mentores, daqueles que se interessam pela gente, aquilo com que a gente se compromete lá é só com coisa boa. Né? Então, nós temos que descobrir esse humano que está guardado aqui. Ele existe, ele está dentro de nós e ele é perfeito, porque essa é o objetivo de Deus sobre nós, é a perfeição. E essa perfeição, esse humano, está dentro de cada um de nós. Agora, a gente tem que saber de tudo que interfere nisso, né? E é impossível a gente analisar os desafios do progresso do espírito encarnado na atualidade sem que analisemos também os contextos materiais da vida, né? Da existência da matéria, a gênese dos adoecimentos, né? Que são esses valores preconizados pelos sistemas dominantes, né? E eles são sistemas dominantes, inclusive, das ideias. Então a gente tem que ficar muito alerta, né? Porque o capitalismo, ele fetichiza a vida, né? Ele desumaniza o espírito encarnado. Ele desumaniza, né? Ele transforma a nossa reencarnação numa máquina de moer gente. Esse simbolismo, muito que tem naquele filme do Chaplin, né? Tempos modernos, né? Que a máquina vai engolindo o ser humano, né? E é isso que acontece, né? E isso dificulta o avanço de milhões de espíritos que estão aqui encarnados com um outro projeto. O projeto que a gente desenvolveu lá para vir para cá não foi para fazer acumulação nem para viver sob o chicote do sistema, não. Nós fizemos um contrato de evolução espiritual. Então, esses espíritos, milhões de espíritos, eles têm o sistema dificulta o progresso. Todos nós fomos destinados, né? A obra de Deus, a expectativa de Deus para conosco é a perfeição. Então, na sociedade do cansaço, que é essa sociedade que a gente vive, é uma sociedade do cansaço, né? Nós somos convidados e estimulados a nos explorar. A gente se autoexplora e explora os outros. E ainda considera, quando a gente consegue êxito, que isso seja algum tipo de autorrealização, né? Essa acumulação material, essa coisa que a gente é induzido o tempo todo a fazer. Então, esse aprofundamento das contradições capitalistas, ela coincide, pode perceber, com o aprofundamento do adoecimento psíquico humano, principalmente a partir do século XX. Como que isso mexeu com a nossa cabeça, né? Como que a gente está sofrendo de ansiedade, porque a gente gera expectativas maiores do que aquelas que a gente pode suportar e que precisa. A gente não precisa suportar isso tudo. A gente não precisa se pressionar tanto como a gente é induzido a fazer. Porque está lá no livro dos Espíritos. O mundo daria tudo aquilo, a natureza, tudo que a gente precisa, se o homem se contentasse só com o necessário. Então, a gente acaba fomentando o orgulho, né, o egoísmo, que são os nossos piores dilemas, né, a intolerância. E isso faz parte de um sistema que também quer dominar os nossos ideários.
inclusive o nosso sentimento religioso, a nossa religiosidade. Entendeu? E eles querem dominar. Até esse ideário da fé, o sistema quer dominar. Tudo ele quer dominar. As práticas sociais, a educação, tudo eles querem dominar. E eles fazem isso com uma capacidade muito grande que eles têm, né? A gente vê as big techs aí que estão enfrentando os governos no mundo afora e ainda sendo auxiliados por outros a fazer o pior para a humanidade. Tem um livro do Herculano Pires que chama-se Educação para a Morte, que ele diz: as injustiças brutais da estrutura social nos pesam e nos adoecem, despertando em nós os impulsos da morte, como a violência e o suicídio. Quanta gente não se suicida, quantas histórias que a gente conhece de pessoas que se suicidam por causa da pressão a que são submetidos. E que às vezes o cara não dá conta. Quando não dá conta, vem o desespero. E o desespero leva o cara a fazer uma coisa que vai gerar mais problema ainda para ele. Mas nós não podemos condená-los nem culpá-los. Nós temos que orar, fazer prece por esses irmãos. Porque eles são vítimas de um sistema que os fez ficarem desesperados. Né? E eles cometem esse erro em busca de uma solução. O desespero leva a isso. Então a contribuição do Espiritismo diante da sociedade do cansaço é, entre outras, a de oferecer um olhar crítico aos valores utilitaristas que desumanizam o humano e desnaturalizam os espíritos. A filosofia espírita ela enfatiza que o melhoramento do ser, o melhoramento de cada um de nós e do nosso espírito se dá não somente pelo desenvolvimento intelectual, mas através do amadurecimento humanitário. Isso, Kardec fala isso o tempo todo, sobre a questão da evolução só acontece em comunidade. Então, esse amadurecimento humanitário, ele implica uma sensibilização diante do outro. E o sistema faz exatamente o contrário. O sistema ele nos individualiza, nos coloca na frente de uma telinha e você acha que você ali está vivendo, que você está militando, que você está participando das questões sociais, só porque você responde uma pergunta ou outra ali ou reage a alguma coisa que comentaram. Isso aí não é vida. Isso aí não é participação. Isso aí não humaniza nada. Então nós temos que ter essa sensibilidade diante do outro, no esforço individual e coletivo, pela vivência da justiça e da ética, e dos afetos, como Gilson gostava de falar. Então, pensando numa sociedade da esperança, né, nós precisamos não abandonar a proposta de Kardec da transformação social e de nós mesmos. Kardec sempre salienta isso, que a transformação ela é individual, mas ela só se completa quando você vai para o coletivo, para a sociedade. Está lá no terceiro livro, que eu sempre falo dele, das leis morais do Livro dos Espíritos. Porque, caso contrário, a gente vai sucumbir. Vai sucumbir a essa torrente do fetiche capitalista e da desumanização das diversidades, das relações humanas. A gente vai perdendo a sensibilidade, né? Então, todo o cenário esse que nós estamos vivendo, ele confunde o espírito encarnado, que além das suas próprias questões internas, também precisa lidar com as contradições da sociedade, né? E essas contradições incidirão sobre ele. Incidirão sobre ele. Então, a forma vai incidir sobre a gente de forma mais ou menos profunda. Cada um tem uma reação, mas vai influenciar na nossa vida. E a sociologia espírita, proposta por Kardec, ela abre a possibilidade para uma revolução da esperança. Mas temos que saber que toda e qualquer transformação social é produto da ação humana, né? Então, se nós estamos inconformados com as injustiças, nós devemos e podemos reagir, né?
precisamos refletir. Né? E refletir é um ato subversivo, porque os sistemas não querem que a gente pense. Né? Então refletir é um ato subversivo, é um ato de enfrentamento, é transgressor ao senso comum que está se tornando os sentimentos que toda essa estrutura que foi criada faz a gente reagir sem pensar. Né? Então nós precisamos pensar juntos sobre uma sociedade da esperança. E essa é uma coisa que tem gente pensando nisso há muito tempo. Você vê, esse livro mesmo que eu citei do Herculano Pires, ele tem 70 anos, esse livro. Né? E agora eu vou falar de Paulo Freire. Olha só, Paulo Freire, quanto tempo que Paulo Freire, né, trouxe a ideia da pedagogia do oprimido, né? Então, Paulo Freire afirmou, não há mudança nem sem sonho, como não há sonho sem esperança. E a esperança do verbo esperançar, não de esperar. Né? Esperançar significa resgatar a utopia de uma sociedade mais humana, justa e, portanto, mais saudável. Né? Então, o foco do pensamento espírita é o ser humano. É o ser humano. Porque o pensamento espírita é uma filosofia do livre pensar. Ele é humanista, é humanitário, é progressista, é progressiva. O espiritismo ele propõe uma visão emancipadora, né? Otimista, esperançosa da condição humana. Né? O espiritismo é a única filosofia que nos promete a vida eterna. E não só promete, como comprova com as experiências que a gente tem do nosso relacionamento com o mundo espiritual. Tem um livro que chama-se Espiritismo Dialético, do Manuel Porteiro, que é um espírita argentino. Tem um livro, esse livro é muito bom, e ele diz: o espiritismo não vem adormecer as consciências, como a maioria das religiões fazem, né? Por isso que é muito bom, e é muito bom que o espiritismo não seja uma religião. Né? O espiritismo não vem adormecer as consciências, nem vem matar os impulsos revolucionários, generosos e emancipadores, que se dirigem à melhora da vida das pessoas e dos povos. É, por sua própria essência, revolucionário. O espiritismo é revolucionário. O espiritismo trouxe para o mundo a ideia de que existe vida após a morte. Né? E ele é revolucionário no mais elevado sentido dessa palavra. Seja na ciência, na filosofia, como na moral e na sociologia. Nós temos que perceber, quando a gente estuda o espiritismo, nós temos que entender esse caráter da filosofia espírita como ciência e uma sociologia espírita que é transformadora. Né? Então, redescobrir o ser humano, que não se expressa apenas pela via espiritual, mas também, fiquemos atentos, também pela via cultural, política e social. Nós temos que ser ativos no mundo, no sentido de totalidade. O ser humano só é completo se ele observar essa totalidade. Entendeu? Isso é a forma da gente inserir o espírito na existência. Porque o nosso espírito traz todas essas informações. Ele traz todo esse caráter moral e ético, e ele traz para que, quando chegar aqui no seu processo reencarnatório, transformar. Trazer essa moral e a ética do Cristo, que é a que a gente segue, para transformar a humanidade. Então nós temos que inserir o espírito na existência, no espaço, para que ele se desenvolva. No espaço que a gente se relaciona, que a gente trabalha, que a gente se diverte. Né? E para construir experiências individuais e coletivamente. Então essa é uma história que não cessa, nem com o fenômeno da morte. Ela não se encerra. Então, nesse contexto da gente viver, resistir, lutar para transformar e tornar o mundo, que o reino de Deus, o Herculano Pires também diz, o reino de Deus é aqui. É aqui que nós temos que transformar. A gente só evolui aqui.
Então nós temos que usar todo o conhecimento da moral e da ética do Cristo que nós temos para transformar o mundo aqui e agora. E nesse contexto nós vamos ter que conviver com o sofrimento. Que não é como uns pensam, peço vênia, muitos espíritas tradicionais, os sofrimentos da Terra não é uma decorrência do passado repercutindo piedosamente, né, como a gente ouve várias vezes, no presente. Não. Isso é um dogma criado sem argumentos plausíveis para fundamentar essa ideia. Porque isso é justificar o ruim, é justificar o absurdo, é justificar a dor que a gente está que muitos estão sentindo. Então a gente não pode aceitar esse discurso acompanhado sempre de argumento de culpa, de punição. Daqui, com ferro fere, com ferro será ferido. É lei de causa e efeito. Bateu com machado, vai levar uma machadada. Não é assim. Não é assim. Porque se fosse desse jeito, Deus seria nosso algoz. E Deus é pura misericórdia, puro amor pelos filhos que Ele tem. O sofrimento, companheiros, é construído com o suporte do livre-arbítrio. É resultado das nossas escolhas. E é também representado pelos nossos esforços de reparação e correção de rumo. Essa é a ideia, quando se fala de lei de causa e efeito, é essa a ideia que Kardec quis trazer para nós. De que nós cometeremos erros, mas que nós teremos todas as oportunidades até que uma hora a gente acerte e corrija o rumo. Deus não vai punir, não vai te jogar no mármore do inferno, entendeu? Não, se você matou, você não vai levar tiro, não. Mas você vai chegar um momento que você vai reparar isso, que você vai reconhecer e que você vai se transformar. É assim que se evolui. Por isso nós temos que desenvolver o humano que está dentro de nós. Porque esse humano está aqui desde a origem. Desde quando Deus criou o nosso espírito, esse humano do bem, esse humano transformador, está dentro de nós. Só que nós vamos descobrindo ele lenta e gradualmente. Agora, se a gente faz um esforço, usando o nosso livre-arbítrio para procurar essa transformação, ela vem e vem mais rápido. E os resultados são transformadores nas nossas vidas. Então nós não acreditamos, nós espíritas, nesse Deus de punição, nesse Deus de Israel, nesse Deus de Moisés, que fere, que é o Deus da guerra. Que não, o nosso Deus é o Deus de Jesus Cristo. Amor, Deus de amor. E que Jesus resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti próprio. Só. É só isso aí. Agora, o sistema tenta nos conduzir para um mundo irreal. Nós temos que estar atentos. Onde a sociedade do prazer, ela promove um otimismo, né, tóxico, que interdita a dor. A felicidade é o discurso, né? Você abre uma tela de rede social, só tem gente feliz. Agora, então, final de ano, parece que está todo mundo rico. Caramba! Então, a felicidade é um discurso, né? Hoje, na maioria, né? É um marketing dominante. Existe um marketing muito forte para mostrar quem está feliz e para que você ou se sinta mal ou vai fingir igual a eles. Né? Então, é uma sociedade paliativa. Ela é anestesiada por uma positividade tóxica. É uma ditadura da felicidade, né? Que desumaniza o humano. Com essas representações de sucesso, de alegria, de jovialidade, de superação. É o que a gente mais vê. Né? Então a positividade da felicidade reprime a negatividade da dor, só que de uma forma maquiada. Né? Então o espiritismo, ele insere a nossa vida no horizonte de sentidos, ultrapassando esse reducionismo biológico, que esvazia, coisifica o que é essencialmente humano, né? E a gente não consegue perceber
que o sofrimento é inerente à incompletude humana e espiritual. A gente tem que juntar essas duas coisas, que estão com a gente. É um instrumento à nossa disposição para que a gente crie transformações nas nossas vidas. Né? Então, esse sofrimento, ele é resultado do inacabamento humano mesmo. Essas faces do sofrimento que tantos nós temos, né? E que às vezes é tão difícil de entender e lidar com isso. Né? Essa dor, esse sentimento, porque a reencarnação, ela nos traz várias questões que são de outras vidas e dessas vidas que a gente constrói. Né? Eu já vi um médium muito importante dizendo que a maioria dos sofrimentos que a gente coloca na conta de vidas passadas, que você foi isso, que você foi aquilo, né? A maioria foi rei, foi guerreiro e tal. A maioria dessas dificuldades, essa adversidade, nós construímos aqui, nessa encarnação. Resultado das escolhas que a gente faz todo dia, a cada segundo. Né? Então, nós espíritos deveríamos entender que não existe uma intervenção divina para infligir a dor pela dor e o castigo pelo castigo. Não existe. Né? E existem recursos terapêuticos que chegam até nós. E eles chegam exatamente quando a gente se afasta da lei básica da vida, que é o amor, a solidariedade, né? A luta pela construção de uma sociedade mais justa, igualitária. Né? Esse raciocínio, Kardec nos mostra lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, e ele pergunta para os Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem, na consciência, na nossa consciência. Tudo que é divino, tudo que é fundamental de transformador na nossa vida, que a gente consiga conquistar o equilíbrio, a serenidade, que é o que a gente mais precisa numa sociedade do cansaço, como essa aqui, uma sociedade do consumo, nós precisamos de quê? De equilíbrio e serenidade. Para a gente poder lidar com as adversidades, porque elas existirão. Faz parte do nosso processo evolutivo, as dificuldades e os sofrimentos. Mas quando nós estamos ligados com a espiritualidade, com nossos mentores, com todos os espíritos que querem nos ajudar, nós recebemos a ajuda necessária para dar conta das tarefas que são necessárias para que a gente evolua nessa encarnação. Então, está na consciência, Deus está dentro de cada um de nós. Né? E é nesse humano que habita em nós que Deus está presente e que nós precisamos desenvolver. O ser humano ele convive individual, coletivamente, com desejo, né? Expectativas, por vezes com decepções. Né? E essa sociedade ela mostra sempre um risco, é um risco permanente de frustração, porque quando mexe com o seu desejo, vão criando expectativas, necessidades que você não tem. Então, embora se pareça uma discussão atual, ela já estava presente nas reflexões de Kardec. Kardec humanista, Kardec o homem, o intelectual, entendeu? Ligado e preocupado com as questões humanas. E na Revista Espírita, de fevereiro de 1869, olha só o que é 1869, olha a afirmação de Kardec. Pelos felizes do mundo, nós entendemos, parece que ele está falando de hoje. Parece que está falando de hoje. Pelos felizes do mundo, nós entendemos aqueles que passam por tais aos olhos da multidão. Estavam falando agora. Né? Aquelas pessoas que gostam de mostrar que estão felizes, que estão na praia, que estão na Europa, que estão lá. Então, é esse aí. Esse povo que gosta de passar por isso aos olhos da multidão. Porque podem se dar largamente todos os gozos da vida. Que é material, ele compra. Né? É verdade, olha o que diz Kardec,
que, frequentemente, são os mais inquietos e os mais atormentados. Mas de quê? Dos cuidados que lhe causam a fortuna e a ambição. Ao lado dessas preocupações incessantes, as ansiedades da perda ou do ganho, da confusão dos negócios para um ou dos prazeres para os outros, e lhes resta pouco tempo para se ocupar do espírito. Esse é o sujeito do desempenho, né? Aquilo que a sociedade ela cobra da gente o tempo todo. O desempenho, o destaque. Você está num ambiente extremamente competitivo e você tem que superar o outro, né? Então, esse sujeito do desempenho, ele acaba se entregando a uma coação livre, né? Para impulsionar esse desempenho. Então ele explora a si mesmo. Ele acaba explorando a si mesmo. Ele é explorador e ao mesmo tempo é o explorado. É algoz e é vítima. É senhor, mas é escravo. Né? O sistema capitalista, ele mudou o registro da exploração estranha para a exploração própria. É só a gente parar para pensar o que a gente faz com a gente. Por quê? Porque nós nos cobramos um desempenho, um resultado, para dar conta das necessidades que o desejo do sistema cria na gente. Eles criam coisas, criaram o tal do empreendedor individual. Isso nada mais é do que a precarização das relações de trabalho. Você contrata o sujeito para trabalhar você com um mês, você não precisa de carteira, você não paga fundo de garantia, não paga INSS. Né? Isso aí é um exemplo da precarização do trabalho através da exploração do sistema. Entendeu? Então a contribuição do espiritismo diante dessa sociedade do cansaço entre outros, é de oferecer um olhar crítico aos valores utilitaristas que desumanizam o humano e desnaturalizam o espírito. Então, pensando numa teoria espiritualista, fundamentada na investigação dos fenômenos espirituais, evidenciando, mas não dogmatizando. Nós não podemos dogmatizar. Porque o espiritismo é uma filosofia em desenvolvimento. Por isso que eu sugiro muito, tenho procurado muito estudar, trazer novos livros, novas informações de estudo espírita. Nós não podemos continuar só estudando livros que foram escritos há 90 anos. A maioria das casas espíritas, não é o caso dessa, graças a Deus, a nossa casa aqui, mas a maioria das casas espíritas estão estudando André Luiz ainda. André Luiz é importante, foi importantíssimo. Mas os livros de André Luiz já têm 80 anos. E Kardec nos alertava que o espiritismo evolui. Nós temos muitos médios, autores novos, lançando livros importantes, sérios, corretos, sempre guiados pelas obras básicas, que é o que tem que ser a nossa atenção. Quando vai estudar, tem que procurar ver se esses livros respeitam as obras básicas. Agora, muita coisa mudou, muita coisa que a gente estudava antes já está obsoleta, cientificamente. Né? E Kardec sempre falou que era para a gente seguir a ciência. Então nós temos que procurar estudar novas pessoas, novos médios que estão fazendo grandes estudos. Tem universidade. A Universidade de Juiz de Fora já estuda o espiritismo há 15 anos. Tem um projeto lá estudando isso. Então a gente precisa se informar sobre essas coisas para a gente atualizar o nosso olhar sobre a filosofia espírita. Mas a nossa investigação está sempre calcada nos fenômenos espirituais. Porque ali eles apresentam para nós a imortalidade da alma e a reencarnação. A filosofia espírita insiste na ética do amor como princípio fundamental da vida. É a ética de Jesus, a ética moral do Cristo. Ele enfatiza que o melhoramento do ser espírito, que nós nunca podemos esquecer, que nós somos espíritos. Isso aqui é só
a roupa que nós estamos vestindo por agora. O que tem dentro disso aqui é um espírito. Tá? Então esse melhoramento do ser espírito, ele não se dá, ele se dá, né? Ele não se dá somente pelo desenvolvimento intelectual, mas através do amadurecimento. Para isso que a gente estuda, para amadurecer. E esse amadurecimento ele tem que ser acompanhado também do amadurecimento humanitário, que implica na sensibilização diante da dor do outro. Nós não podemos ser omissos ao ver tanta desgraça acontecendo no mundo e a gente achar que só uma opiniãozinha no Facebook ou no Instagram e tal vai resolver. Não vai. Não vai. Rede social não é lugar de militância, nem de militância nem política, nem de fé, nem não. Fé, militância de fé é isso aqui. É vir aqui a segunda-feira, é se reunir, é conversar, é ouvir o estudo, entendeu? É preparar-se para uma semana de boas vibrações, de boa sintonia. Isso é militância de fé. O resto é enganação do sistema, nós temos que estar atentos. Né? Na Bíblia fala dos falsos profetas. Eles virão e arrastarão milhões em meu nome. Então nós temos que estar atentos. Muito alertas sempre. Então nós temos que estar sempre sensíveis diante da dor de outro. Nós temos que estar lidando no esforço individual e coletivo pela vivência da justiça, entendeu? Da ética, de novo, dos afetos. Né? O espírita, ele pode e deve fluir na sociedade. Para que a injustiça econômica e os males que a originam desapareçam, ou pelo menos diminuam. Né? Demonstrando que a verdadeira sociedade exige justiça, solidariedade, amor. E aonde existe amor, solidariedade, não pode existir exploração do homem pelo homem. Privilégio e monopólio de riqueza. Nem as leis que as protegem. Nem a falsa moral que os apara. Porque vem aquela falsa moral da meritocracia. Entendeu? E nego dá valor isso até para a herança. Então a filosofia social espírita, ela não busca argumento reencarnatório para justificar os históricos de pobreza, de fome, de miséria, de exploração. Não tem, pode ler todas as obras básicas. Não tem isso, não justifica. Miséria e fome é coisa do homem, está lá, no livro dos Espíritos. A natureza poderia dar tudo o que é necessário para que a gente vivesse com tranquilidade. E aí Kardec perguntou, e por que não é assim? Os Espíritos dizem, porque o homem é insaciável. Por isso que existe a miséria e a fome. Não é porque Deus, não é Deus castigando ninguém. São as escolhas que nós, enquanto humanidade, fizemos e fazemos. Então a filosofia espírita, ela insiste na defesa da dignidade de todos. Nós devemos exercer o nosso protagonismo na edificação de um mundo melhor, questionando ideologias, questionando sistemas econômicos, políticas de Estado, que aumentam os esforços de desigualdade. E eles não chegam lá sozinhos, nem os ditadores. Então nós podemos situar o pensamento social espírita dentro de uma sociologia da esperança. Mas a gente sabe que ela é permeada de desafios. E talvez o maior deles seja colocar definitivamente o ser humano no centro de todas as discussões. E não as questões materiais. Né? Então, pensar numa filosofia e numa sociologia da esperança, ela implica em a gente questionar uma estrutura, não apenas a política econômica, mas também essa cultura centralizada, que a ideia capitalista faz de progresso.
ela mexe com a nossa cultura. Né? Ela bombardeia a gente com produtos de péssima qualidade e a gente acaba sendo levado por isso. Esse progresso com base na destruição da natureza, na exploração até o limite dos recursos naturais. Nós estamos destruindo, nós estamos tirando a vitalidade dos ecossistemas. Nós estamos vendo a concentração de riqueza no mundo. No Brasil hoje tem quantos bancos, tirando os estatais? Acho que 2 grandes bancos. Olha só isso. E mais uma vez essa cultura descartável que a gente acaba consumindo. A gente consome isso, mesmo sem querer. Então o Espiritismo ele tem esse objetivo. Né? Os horizontes do Espiritismo eles são mais dilatados. Né? É uma ciência filosófica, é uma ideologia social que ela persegue uma finalidade superior desse mundo. Superior. E junto aos ideais mais generosos. Mas está sem base sólida. A gente não consegue fazer uma base sólida. Né? Porque a gente está diante de tendências mais conservadoras, egoístas, ódios perversos que a gente enfrenta todo dia, as misérias morais que a gente vê também todo dia é jogado na nossa cara, as ambições mesquinhas, né, totalmente repudiáveis, a gente é todo dia. Então, se a gente quiser desenvolver uma estética de esperança à luz da filosofia espírita, é o redescobrir da complexidade humana, que está esquecida em algum lugar por aqui. Está aqui, está presente no nosso interior, mas está perdida. Né? A gente tem que achar e trazer para fora, colocar para fora. Né? É na existência e na interexistência que a gente constrói, que a gente se constrói como sujeito. E nós precisamos redescobrir esse ser humano que habita cada um de nós, que é melhor do que nós, mas ele também é nós. Também somos nós, só que está guardadinho. A gente precisa puxar ele para fora. Então, essa interexistência, essa existência e essa descoberta desse ser humano, esse humano que nos habita, é nesse ser humano que a gente pode tramar os fios da experiência, né? Os tecidos de sensibilidade para agasalhar o humano que existe em nós. Esses fios se unem com a tessitura do amor. Tessitura é aquela trança que o tear vai fazendo, né? Então, os fios que unem essa tessitura do amor. Esses são capazes, esses fios, sim, são capazes de agasalhar muito mais. Né? Eles são os fios da esperança. E eles se unem na solidariedade, motivados pela utopia de um algo melhor, acima dessa coisa do ter. Nós podemos ser melhores. Quando a gente se junta aqui, um grupo, na segunda-feira, nós estamos trocando essas energias e trazendo essa oportunidade que a espiritualidade nos oferece. Né? E que nós podemos desenvolver. A gente tem que sair com esse pensamento. Cara, tem coisa muito melhor dentro de mim e que eu posso colocar em evidência, que pode ser transformador para mim e para os outros. Né? Esses fios de esperança, nos unem na solidariedade de uma utopia maior, de um mundo melhor. Né? São os fios da vida. E eles têm a capacidade de subverter o efêmero. Né? E o egoísmo, que é um dos piores sentimentos que nós carregamos. Né? Então, a ideia é que a sociedade da esperança é uma resposta convincente, emancipadora
à sociedade do desencanto que nós estamos vivendo, de tantas misérias, de tantas mazelas, né? Então nós não podemos perder essa utopia da esperança transformadora, guiados pela ética moral de Cristo. Que nós possamos trazer, todos nós, à tona o humano completo que habita em nós. Que esse ano possa ser o ano do esperançar. E aí eu queria terminar aqui o nosso estudo com Paulo Freire. Paulo Freire disse: é preciso ter esperança, do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é de esperança, é de espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de um outro jeito. Nós podemos transformar através da nossa fé, da nossa orientação espiritual, da nossa união com a ética e a moral de Cristo. Nós podemos trazer esse humano maravilhoso que está dentro de cada um de nós e nós podemos ter um ano iluminado. Saúde e paz a todos. E nesse momento, então, a Sônia vai fazer a nossa prece final. Bem, vamos pedir a presença de Nossa Senhora, nossa querida Mãe. Cubra-nos com seu manto de amor, guarda-nos na paz do seu olhar, cura-nos as feridas e a dor nos faz suportar. Que as pedras do nosso caminho, nossos pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, ajude a passar. Ajude a passar, Mãe, todos os idosos do nosso planeta, que eles possam agora, na idade avançada, colher tudo que plantaram durante a trajetória terrena. Ajude a passar, Mãe, as crianças e adolescentes do nosso planeta, que eles tenham muito amor, muita orientação, que sejam educados para que no futuro encontrem um norte na vida deles. Ajude a passar, Mãe, a todos os bichinhos do nosso planeta, que eles possam encontrar alimento, abrigo, carinho e amor. E nos ajude, Mãe. Ajude-nos a passar com muita alegria, com saúde, com paz, que possamos galgar os degraus que tivermos que atravessar, que essa luta seja branda e que tenhamos força para seguir sempre em frente. Obrigada, obrigada, Mãe querida. Obrigada, Jesus Cristo, nosso Mestre, Francisco de Assis, a Bezerra de Menezes, que tome conta de todos nós, que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos a todos pela presença e que possamos seguir em paz para nossos lares. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.